Olá, muito boa noite. Está começando o Cuidando de Você. Muita alegria ter você conosco aqui no nosso programa, você que acompanha o nosso programa nas segundas, quartas e sextas, sempre às 18h30, 6h30 da noite, na TV Rio Doce. E essa preocupação que nós temos de levar informação para cuidar da sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. É isso que a gente pode fazer, né? Enquanto veículo de comunicação, o compromisso é prestar serviço. E nós levando informações para você, certamente estamos fazendo isso. Informação como ferramenta para você cuidar da sua saúde. E mais uma vez nós vamos debater aqui temas importantes que vão além da saúde física, né? Que talvez venham na base dos problemas físicos. A gente fala muito aqui sobre doenças e outras situações e muitas das vezes tratamos dessa temática que são as emoções, que é a relação da saúde emocional, saúde mental e tudo mais. Por isso a gente vai falar sobre o controle das emoções. Um tema que a gente tem que discutir, principalmente nos dias de hoje. Por isso, nós convidamos, e estamos com ela aqui, a terapeuta Carla França, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Carla, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Márcia. É um prazer estar aqui. Amo o seu programa, principalmente com esse tema, né? Cuidando de você. Na realidade, Márcio, as pessoas esquecem de cuidar de si próprias. Elas se preocupam muito com outras coisas, com o marido, com filhos, com o trabalho e esquece da principal, que é você mesmo. As pessoas não se cuidam. Então, sempre deixa esse cuidado para depois. E é importante a gente cuidar da gente. Né? Eu falo sempre que quando o nosso Deus deu a vida, Ele deu para mim, deu para você cuidar. E muitas vezes é esquecido esse cuidado. Então, quando eu vi cuidando de você, isso é lindo. Precisamos voltar à nossa essência, cuidar da gente e principalmente da nossa saúde emocional. Pois é, porque a gente realmente procura cuidar, às vezes, de outras pessoas, que é bom, que é louvável. Procuramos cuidar das coisas, né, do material, muitas das vezes. Esquecemos de cuidar da gente. Sim. Da nossa saúde física, mas também da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Por isso que é nosso papel, né, levar essas informações ao público, né, e mais uma vez obrigado. Quando a gente fala das emoções, né, nós somos seres, né, emocionais, né? Fala-se muito, razão e emoção. O que nos difere dos animais é a emoção. Né? Como que a gente pode definir o que são as emoções? Ô Márcio, olha, as emoções é algo incrível. Se nós pararmos para pensar sobre as emoções, é algo assim universal. É algo lindo quando a gente toma conhecimento do que são as emoções. Né? Nós temos o nosso cérebro lindo, maravilhoso. Nós temos o nosso sistema límbico, onde nós chamamos de cérebro emocional, onde as emoções são todas conectadas ali. E aí, se esse cérebro emocional não está em bom funcionamento, acarreta muitas disfunções com o ser humano, físico, tá? Mental. Então, nós precisamos entender isso. E quando a gente conhece as nossas emoções, tudo fica diferente. Eu falo que a gente precisa gerenciar as emoções. E o que é gerenciar? É você cuidar das suas emoções, conhecer cada uma das suas emoções. Né? E muitas pessoas não conhecem as suas emoções. Vou fazer um parêntese, porque você tem um olhar amplo, né? Você olha e já conhece essas emoções. Nós, leigos, talvez resumimos as emoções em tristeza e alegria. Só. Né? Mas vai muito além, né? Vai muito além. Existe, né, as emoções universais. Sim. Alegria, tristeza, medo, porque todo mundo passa por isso. Então, as pessoas ficam presas só nessas emoções, mas esquecem de se conhecer. O autoconhecimento se faz presente. Eu tenho que conhecer as emoções, porque se eu não conhecer, como que eu vou lidar com elas no dia a dia? E as emoções, Márcio, a gente precisa ficar atenta sobre isso, porque as emoções, muitas vezes, é a causa de enfermidades, dores físicas, e a gente não atenta para isso. As pessoas falam assim, começou uma dor aqui. Não que começou uma dor aqui. Às vezes são aquelas emoções que estão, olha, ali bastante tempo, está represada ali dentro, está somatizada e aí o corpo conversa com a gente. Nós precisamos ouvir o nosso corpo. O nosso corpo conversa com a gente. E a gente não para ouvir o nosso corpo. E aí vem o que? As doenças psicossomáticas.
psique. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos provocam doenças físicas? Também. Eu vou conversar sobre isso com você aqui. Olha, vamos cuidar de você com informação, é que eu disse, né? E quando começam essas emoções no ser humano? É na primeira idade, é um pouco mais velha, na criança, na fase infantil, na fase adolescente ou bem antes? Ô Márcio, na realidade, desde o útero da nossa mãe, tudo já é formado. Então imagine quantas coisas que a gente já ouve. Né? Uma mãe que passa um estresse, a criança vai sentir. Uma mãe que passa a gravidez toda triste, chorando, o bebê vai sentir aquilo. Olha como que é sério a gente não se conhecer. Uma mãe que passa por uma violência, por uma situação difícil. Então, tudo isso passa para a criança. Reflete para a criança. E é lá do útero. Então, a criança nasce, até os 7 anos ela vai ouvindo, olha só, ela vai ouvindo as palavras, vai ouvindo aquilo que os pais, os avós, né, os parentes vão falando, e ela vai guardando aonde? Armazenando aonde? Aqui dentro. E ela não sabe gerenciar, ela é criança, ela não consegue gerenciar tudo isso. E quando chega um certo ponto, o que acontece? Ela explode. E aí, muitas vezes, quando vai nos procurar, a gente trabalha o quê? A criança ferida. E o que a gente conversou nisso foi que você, até um tempo atrás, a gente sabia que você lidava com crianças, né? Sim. E tratava e cuidava de crianças, mas hoje você me disse que está tratando de adultos. Né? Foi isso? Ao ver que essas crianças estavam adoecidas emocionalmente, que você viu que o problema não estava nelas? Sim, foi. Por isso você mudou o foco? Foi através disso. Foram 5 anos trabalhando com crianças. Aliás, eu trabalho até hoje, né, na área da educação. Mas eu percebi que não eram as crianças. Eles já traziam de casa aquilo. Então, o ambiente onde aquela criança vive, aquilo tudo lá, o externo ali com ela, estava o quê? Prejudicando o interno dela. Aí eu vi que nós temos que trabalhar quem? Os pais. Os pais precisam estar emocionalmente tratados, curados, para que possa realmente criar um ambiente diferente para o seu filho. Um ambiente mais saudável, um ambiente mais alegre. Quantos pais discutem, Márcio, na frente dos filhos e não percebem que isso vai acarretar danos lá na frente? Né? Tem uma frase linda de Freud que fala o seguinte, que as emoções não expressadas, elas não morrem. Elas são enterradas vivas e saem da pior forma mais tarde. Olha como que é sério isso. Isso é profundo, né? E é verdade, né? E é sério, é muito sério. Aquela emoção que você está aqui dentro, você não acolhe aquela emoção, você não trabalha aquela emoção naquele momento, mais tarde ela vai gritar, seu corpo vai gritar. E aí começa a vir o quê? As doenças, as enfermidades. Aí as pessoas já começam, eu não quero mais sair, eu não tenho sentido a vida, eu não tenho prazer mais de viver. Quantas pessoas a gente ouve falando isso, Márcio? Carla, eu gostaria de que você me esclarecesse uma situação, se houver como, ou se não é bem assim. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu sou mais razão do que emoção. Minhas decisões são baseadas em razão e não na emoção. É prejudicial você tomar uma decisão, ou planejar, ou lidar com a sua vida de forma emocional, e sim racional. É possível ter essa separação de viver racionalmente, ou de tomar decisões, ou de agir racionalmente e não emocionalmente? Eu penso assim, olha, racionalmente, você precisa ter consciência. Então, por isso que eu falo, quando você tem a consciência, você conhece, você tem esse autoconhecimento, você vai basear se é pela razão ou pela emoção. Então, precisamos conhecer. Sim. Então, racional. Então, preciso entender, ter essa consciência se realmente vai me fazer bem aquilo, a decisão que eu estou tomando. Então, é uma ligada com a outra. Tem gente que fala, né? Eu vou viver mais pela razão. Vou viver mais pela emoção. A emoção passa. E você precisa entender. Por isso que é bom a gente nos conhecer. Como você vai lidar com as emoções. As emoções a gente tem que lidar com elas. Temos que conhecer. Então, por isso que eu falo que o autoconhecimento, o autocuidado é tudo na vida. Precisamos buscar o autocuidado.
buscar o autoconhecimento, me conhecer. Muitas pessoas querem conhecer o outro, mas não querem se conhecer. Tem medo de se conhecer. Eu atendo várias mulheres que têm medo de olhar no espelho. Ela tem medo de se encarar. Por quê? Por causa da história dela, da carga que ela trouxe lá de trás. Mulheres que não se amam, porque não se conhecem ainda, de coisas que foram ditas lá atrás e elas estão até hoje. E quando elas começam a se limpar, elas falam, nossa, quanto tempo eu perdi, porque não se conhecia. A gente fala muito e o impacto das emoções, elas são muito mais sentidas quando são emoções negativas, né? Então, a gente vê que isso dói muito, fere muito. Mas, logicamente, tem as emoções benéficas, né? E a gente, muitas vezes, não pensamos muito nisso. Mas que realmente, né, o que chama mais atenção das pessoas e que elas buscam ajuda, procuram falar ou sofrem mais é com as emoções negativas, né? Sim. E aí as pessoas, às vezes, não sabem lidar com elas, cara. Na realidade, Márcio, o ser humano, vou falar sobre o ser humano, a tendência do ser humano é voltar mais para emoções negativas, infelizmente. Porque as emoções, ou elas vão te ajudar a prosperar, a progredir, ou elas vão te destruir. Mas cabe a você. Eu sempre falo que a emoção que você mais alimenta é que vai sobressair. Então, se você alimenta a tristeza durante todo o dia, o que vai sobressair? Tristeza. Exatamente. Se você alimenta a alegria todo dia, o que vai sobressair? Alegria. Aí falam comigo assim, Carla, mas como que eu posso fazer? Eu falo, Márcio, que nosso Deus é muito lindo. Ele nos dá o domínio próprio. E eu amo sobre o domínio próprio. Olha, o nome já fala, domínio próprio. Então, eu tenho domínio nas minhas emoções. Foi quando eu comecei a entender sobre isso. Então, eu tenho domínio. Se eu levantar cedo com alguma situação que alguém fez comigo, depende do que eu vou fazer em relação àquela situação. E aí, eu me conhecendo, eu falo, não, a situação saiu da pessoa, não saiu de mim. Então, eu vou ficar bem hoje. Então, são as nossas escolhas. Então, precisamos entender sobre isso. E as emoções, ela nos ensina isso. É eu lidar com aquilo que você está falando de mim ou fazendo comigo, para eu realmente ter esse domínio nas minhas emoções. Voltamos agora com o tema de hoje. Eu estou ansioso aqui para continuar com o tema, falando sobre o controle das emoções. Recebendo aqui a terapeuta Carla França. Conhecemos um pouco das nossas emoções, como elas surgem lá no ventre, lá no útero materno, né? E problemas, as crianças estão enfrentando problemas muito sérios emocionais, mas os adultos é que, às vezes, refletem esses problemas para as crianças, que se tornam um para-raio ali e absorvem esses problemas. Carla, você falou muito no primeiro bloco sobre autoconhecimento, né, sobre domínio das emoções. Como é possível a gente ter o conhecimento das nossas emoções e controlá-las? Eu quero já emendar, né, estou curioso para saber sobre esse caderninho aí. Márcio, fala-se muito sobre qualidade de vida, não fala? E o que é qualidade de vida? É a gente estar bem, mas sempre de dentro para fora. Claro que nós temos realmente cuidar da nossa alimentação, da atividade física, mas sempre começar de dentro para fora, principalmente com as nossas emoções. As nossas emoções nós precisamos conhecer. Então vamos lá. Como que eu faço para eu ter esse autocontrole, né? É o autoconhecimento. Quando eu decidi ser terapeuta, eu precisei me conhecer. Por que eu andava muito triste? Por que eu tinha síndrome do pânico? Por que eu tinha vários sintomas de ansiedade, queda de cabelo, palpitação no coração, manchas roxas no corpo? E eu comecei a me conhecer. Eu preciso me conhecer. Desde o momento que eu falei, eu não quero isso mais para mim. Eu quero agora uma nova vida. E eu quero trabalhar as minhas emoções. Eu comecei a me conhecer. E eu chegava em casa e falava, eu estou triste por quê? Não, eu tenho que trabalhar isso comigo. Então, eu comecei a trabalhar comigo. E eu vi que dava certo. Aí, eu me especializei. E aí, quando eu pego, já falei, né, sobre o domínio próprio, que é lindo. Precisamos buscar esse domínio próprio. Eu cuidar das minhas emoções. Né? Eu brinco com todo mundo, eu ensino. Carla, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Eu já ensinei que nós não podemos falar a palavra ansiosa e nem ansioso mais. Porque se eu falo, a mente pega. Sim. E aí você vai ficar.
E eu mudei a palavra ansiosa por esperançosa. A palavra ansioso por esperançoso. Então não fale mais ansioso. Vai falar daqui para frente esperançoso. Já é a primeira dica para controlar as emoções, controlar a ansiedade. Falando em ansiedade, as pessoas falam muito da ansiedade, temem muito a ansiedade, mas é até natural que Sim, tenhamos essa ansiedade e até benéfico em determinados momentos, não é? Sim, quando ela é natural. Né? Você vai, uma prova, uma palestra. Eu, para estar aqui mesmo, né, Márcia, aqui com você, claro que eu teve uns sintomas aqui, mas depois passa, é passageiro. Por quê? Você veio, realizou e voltou ao normal. Prejudicial é quando ela persiste, os sintomas persistem e as pessoas preocupam demais com o presente, vive demais com o futuro, vive demais o passado e esquece de quê? Do presente. E aí as emoções, Márcia, é tão sério quando a pessoa guarda muito ódio, rancor, afeta o coração. Quando as pessoas guardam muito tristeza, afeta o pulmão. Quando as pessoas guardam preocupações, afeta o estômago. Olha como que é sério. Então, essa somatória de tudo, o corpo não aguenta. Então, por isso que é sério a gente cuidar. E eu decidi, você falou sobre a minha agendinha, vou apresentar aqui, eu decidi fazer uma agenda saudável, que é diferente do Diário das Emoções, que eu também ensino. O que é essa agenda saudável? Eu comecei lá em janeiro, né, no comecinho do ano, e eu fui escrevendo, Márcio, aqui, ó, tá bonitinho aqui, janeiro, as semanas, né, tá aqui as semanas, e eu fui me observando como eu ficava naquela semana. Então, no final do mês, eu coloquei ok, estava ok. E eu comecei janeiro, fevereiro, ó, tá tudo aqui, ó. É importante, não é? Janeiro, Começando um novo fevereiro, ano agora, já começar novo assim, ano, né? já vou ensinar para vocês. Oportunidade interessante. Isso, aí você vai colocando as semanas, e como você ficou naquela semana? Não, eu fiquei bem, aqui dá para ver? Eu fiquei bem a semana, então eu dou um ok. Ah, eu precisei tomar um medicamento, então eu escrevo embaixo. Esse ano eu precisei tomar um medicamento, porque eu estava fazendo o tratamento odontológico, e aí eu precisei tomar. E aí nós vamos fazendo, ó, certinho, dá para ver aí? Olha só, gente, a semana, ok? O resultado, gratidão, né, agradecendo a semana, e eu comecei a me conhecer. Essa é a segunda agenda que eu faço. Então, nós estamos em dezembro, olha. Dezembro tá aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Tá vendo aqui? Na semana. Olha aqui, ó. Ok, foi boa, foi bem, agora eu vou concluir. Isso fez eu conhecer. E aí, a agenda saudável é isso. As pessoas podem estar perguntando, então o ano da Carla foi perfeito, Foi. não teve nenhum problema. Já é, não questão não ter problema. Não, vamos lá. o ano Aqui dela na foi questão maravilhoso. emocional. Exatamente. É na questão emocional. É como tá? lidar, né? Lidar com as emoções, tá bom? Porque o Diário das Emoções é um. Então aqui eu envolvi a minha alimentação, uma atividade física, como que eu fiquei emocionalmente. Nessa questão, problemas todo mundo tem. Não tem como fugir. A forma ideal é saber lidar com É eles. saber lidar. É o que você consegue. Sim, se eu ficar focada sempre nos problemas, todo mundo tem problema, Márcio. Mas se eu ficar focada, eu não vou saber gerenciar. É aí que é o problema. Então, essa agenda eu fiz, já é a segunda agenda. Então, eu percebi que eu não tomei nenhum medicamento durante 2 anos. Só gerenciando as minhas emoções. E eu vi que dá certo. Aí você já teve um autoconhecimento. Sim, um autoconhecimento. Então, já é minha segunda. Vou fazer a terceira o ano que vem. Só trabalhando as emoções, sabe? Dores de cabeça. Eu recebo muitas pessoas na minha sala de atendimento com dores de cabeça. Não conhecem as dores de cabeça. Né? Enxaqueca, uma dor tensional, né? Um ATM. Quais motivos que levaram a ter essa dor de cabeça? Isso que é legal, você se conhecer. Então, quando você se conhece, por isso que eu fiz a minha agenda em questão disso. Então, toda semana eu me avalio emocionalmente. Essa semana eu tive tristeza? Não, eu não tive. Não, mas eu tive, mas eu consegui lidar. Faz sentido? Faz sentido, totalmente. Consegui lidar, e aí eu dou um ok para mim. Opa, Carla, dá ok. E aí você começa a ter qualidade de vida e você começa a querer viver essa vida. Então, a agenda, escrever, falam que escrever, hoje estamos numa época disso aqui, né? Eu gosto de escrever. Melhor escrever. Amo escrever, gente, É sou toda uma apaixonada. questão mecânica, questão de aprendizagem é muito melhor, né?
agenda, aproveita que o ano está começando aí, o novo ano, já faz a agendinha, anota aí a sua semana, como é que foi, para você se conhecer. E a partir desse autoconhecimento, você começa a trabalhar suas emoções, conhecer suas emoções e a buscar esse controle, que é o tema de hoje. Fugir dos problemas, evitar que eles aconteçam, às vezes não é possível, mas saber lidar com eles, você consegue. E através desse autocontrole, você consegue chegar nas emoções mais satisfatórias, da felicidade, a alegria, o prazer, cuidando e sabendo lidar com as emoções negativas, né? Então essa é a proposta. Sim, o Márcio, claro que nós vamos ter tristeza na vida. Nós podemos passar por ela, sim, não podemos permanecer. Por isso que o autoconhecimento se faz presente, precisa nos conhecer. Então eu posso passar por um momento de tristeza, eu posso entrar no quarto, eu posso chorar, eu posso levantar aquele dia e falar assim, gente, eu não estou bem hoje. Mas por que eu não estou bem hoje? Por causa de quê? Sempre a gente tem que nos perguntar. Precisamos nos perguntar. Você precisa ter um diálogo com você mesmo. Nós podemos sentir, mas nós temos que saber por que estamos sentindo e de que forma nós iremos lidar com aquele sentimento. Carla, o tempo passou voando, né? Já estamos chegando ao final do programa, mas eu quero deixar já um convite para você voltar. A gente falou um pouco mais sobre emoções, sobre como lidar com elas. Sim. Você dá novas dicas, além... Tem mais dicas. Essa dica que é importante do caderninho. Então, todo mundo já colocar em prática, né, o caderninho de anotações, dia a dia, semana a semana, para você se conhecer. E agradeço muito a sua participação. Gostaria que você voltasse aqui outras vezes. O convite já está feito. E desejar para você uma excelente semana e gostaria de que você voltasse. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, podendo passar um pouco do conhecimento, né? Eu também tenho um e-book chamado CDA, Controle de Ansiedade. Quais são as redes sociais? Lá no meu Instagram, @carla.kf. Lá tem um link e esse e-book tem ajudado muitas pessoas a entender como gerenciar suas emoções. @carla.kf. Obrigado, Carla, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa. Controle suas emoções, né? Vamos nos conhecer. Aproveite para se conhecer mais, conhecer as pessoas também que estão ao seu redor. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui na programação da TV Rio Doce, a TV que cuida de você.